pessoas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam todos em segurança. Meu nome é Adriana, eu sou filha do Anicésio e da Jovelina e eu estou gravando esse vídeo porque eu tenho um testemunho para compartilhar com vocês. Como vocês sabem, o meu pai teve Covid ano passado, ele foi hospitalizado, teve 98% dos seus pulmões comprometidos, teve embolia pulmonar, fez traqueostomia, teve pneumonia bacteriana e outras infecções. Os médicos desenganaram ele e todas as igrejas, todos os amigos no Brasil inteiro levantou um grande e lindo clamor ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que mudou toda a história do meu pai. Como eu falei para vocês, ele foi desenganado pelos médicos e durante todo esse tempo foram 83 dias que ele ficou hospitalizado, 46 dias ele ficou no CTI e nós passamos momentos muito difíceis, muito complicados enquanto família, coração muito apertado e na expectativa do que Deus iria fazer. E naquele tempo todo, Deus estava trabalhando na minha vida, na vida das minhas tias, dos meus primos, do meu irmão, da minha mãe, cada um de uma forma diferente, porque Deus trabalha com cada pessoa de uma forma única, Então, Ele fez um grande trabalhar e nós estávamos num período de muita oração, de muita busca incessante por Deus e sempre pedindo a cura do meu pai. Eu confesso que todas as vezes que eu fazia a minha oração, eu falava: Senhor, eu sei que a última palavra sempre é sua, mas cura o meu pai. E eu persisti e insisti na oração nesse formato, e Deus usou dois amigos, pastores que eu admiro e amo muito, o pastor Sandro Lima de Resende. Ele me ligou numa noite onde meu pai havia sido desenganado pelos médicos na noite anterior, Não havia mais o que ser feito. Ele me ligou e disse: Adrianinha, como ele carinhosamente me chama, Deus não me mostrou que vai recolher o seu pai, mas você precisa fazer uma oração de entrega. E ele orou comigo naquela noite, eu concordei com ele, mas eu ainda não tinha feito a entrega, a entrega da vida do meu pai nas mãos de Deus, para que ele fizesse realmente o que fosse da vontade dele. E aí eu fui dormir naquela noite, do dia 9 para o 10 de outubro, e na manhã seguinte a minha amiga aqui de Curitiba, quem não sabe, eu moro em Curitiba já tem 15 anos, a minha família é de Resende, Rio de Janeiro, E esse tempo onde meus pais ficaram doentes, a minha mãe também foi contaminada pelo Covid, ficou uma semana hospitalizada, mas graças a Deus ela se recuperou muito bem e foi para casa dentro de uma semana. O meu pai teve uma piora e chegou nesse estado gravíssimo, com 98% dos pulmões comprometidos. Mas voltando aqui, o que aconteceu? Na manhã seguinte, dia 10 de outubro, minha amiga aqui de Curitiba, a pastora Ivete Conte, ela me ligou e adivinha o que ela me disse? Mesmo sem saber da conversa que eu tinha tido com meu amigo, pastor Sandro Lima, na noite anterior, ela me disse: Adri, você precisa fazer uma oração de entrega. E aí, ela orou comigo, eu concordei com ela, mas ainda não tinha feito a minha oração de entrega. E aí, eu dobrei os meus joelhos, depois que desliguei o telefone, fui para a sala, dobrei os meus joelhos e fiz uma oração de entrega da vida do meu pai nas mãos de Deus, que fosse feita a vontade dele, não a minha, porque eu não queria que ele sofresse, e o que eu estava vendo lá era, para mim, algo de sofrimento. E eu não queria que meu pai passasse por isso, Eu não estava pronta para seguir sem ele, mas também eu não queria que ele sofresse. E como Deus conhece todas as coisas e sabe o que é melhor, é o único que vê o nosso futuro, eu fiz essa oração de entrega, como os meus amigos já tinham trazido o recado de Deus para mim, e eu fiz essa oração de entrega, entregando a vida do meu pai nas mãos de Deus para que ele fizesse o melhor. E o nosso Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que daquele dia em diante, todos os dias que nós íamos nas visitas, tinha uma melhora. Deus começou a agir. Quando o homem disse que não tinha mais o que ser feito,
Deus entrou com o seu poder soberano e começou a agir. E eu ainda me emociono muito todas as vezes que eu conto esse testemunho, porque só quem fica na sala de espera sabe como dói, como é difícil, né, ver a pessoa que nós amamos, uma pessoa da nossa família, e a gente não poder fazer nada, né, estar totalmente impotente, sem saber o que fazer, além de orar, de buscar a Deus, que é o único que pode realmente mover qualquer situação impossível. E foi o que ele fez. Então, compartilhando aqui com você esse tempo, né? E no mesmo dia ele começou a curva da infecção começou a diminuir, iniciaram um novo tratamento, ele começou a reagir, né? Começou a recuperar os movimentos das mãos, do tronco, das pernas, começou a ter a firmeza, tirou a sonda alimentar, começou a respirar sem ajuda de aparelhos, e Deus foi trabalhando dia após dia, né? Então ele ficou no CTI 46 dias, né? Ele é um milagre, ele foi o caso mais grave do hospital, e eu até fico ainda emocionada, porque quando ele estava em coma, nós íamos todos os dias no hospital e orávamos e profetizávamos sobre a vida dele. Por mais que os meus olhos estivessem vendo o que ninguém imaginava que eu estava vendo, meu pai chegou a perder 23 quilos e ele é fortinho e tudo, e ver ele naquela situação, todo cheio de tubo, sem poder falar por causa da traqueostomia, trouxe um aperto muito grande para o meu coração, e foi um tempo muito difícil. Mas aprendi algumas lições durante todo esse processo, porque Deus nos ensina. Ele queria trazer para mim, né, essa questão de descansar, de confiar, de entregar, porque Ele tem tudo sob seu controle. Nossa, eu sou uma chorona, né? Tem que parar de chorar. Mas é tão emocionante isso, foi tão forte, foi tão impactante, tão importante para mim, para minha família viver tudo isso, que é difícil não se emocionar. E assim, o meu pai, graças a Deus, ele teve alta, né? Como eu disse, 83 dias depois ele teve alta do hospital, foi para casa, ficou tendo cuidados especiais em casa, né? O home care, alguma equipe muito bacana também foi para cuidar dele em casa. E a previsão dos médicos era que ele continuasse usando o oxigênio de 6 meses a 1 ano. O meu pai foi para casa na quarta-feira e no domingo ele já estava dormindo sem oxigênio à noite. Estava ficando parte do dia sem oxigênio e à noite dormindo sem oxigênio. E também nessa mesma semana que ele foi para casa, a previsão para ele voltar a andar também era de 6 meses a 1 ano, né? E de 9 meses a 1 ano. E no domingo, assim que ele foi para casa, no primeiro domingo, eu recebi um vídeo do meu pai já andando com a ajuda do andador, mas já dando os primeiros passos, né? Para quem tinha ficado tanto tempo sem se movimentar, perdeu todos os movimentos das pernas e dos braços por um tempo, para se recuperar não é fácil, né? E essa era a previsão dos médicos, e contrariando tudo isso, né? Porque o nosso Deus é todo poderoso e Ele faz coisas que a gente não consegue imaginar. E Ele operou na vida do meu pai tremendamente. Então hoje ele está curado, ele já está dirigindo, já está se alimentando bem, andando por aí, tendo a vida dele normal, né? Fazendo as coisas que ele gosta de fazer. E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Que nesse momento onde nós passamos por esse tempo tão difícil, algumas coisas foram muito importantes pra gente, né? A união das pessoas, dos amigos, as mensagens que nós recebemos, eu e minha mãe, meu irmão, as orações, os áudios gravados, os louvores, tudo isso fez com que o nosso coração se acalmasse naquele tempo. E eu sou muito grata a todas as pessoas que oraram em todo o Brasil. Eu sou da Igreja Batista de Curitiba, a PIB de Curitiba, né? Então tenho a minha igreja IBAN em Resende, que é a igreja que eu cresci, Igreja Batista das Agulhas Negras, a Igreja Betel,